Os Templários, Regine Pernoud. Capítulo 2, Estruturas e Vida Cotidiana. Iniciemos este vídeo já adentrando a primeira grande característica da Ordem do Templo. Tratava-se ela de uma ordem hierarquizada, mas não totalitária. No topo desta hierarquia encontrava-se o mestre do templo. O papel deste mestre, entre outros, era o de amparar as fraquezas, assim como castigar os vícios de seus confrades, fazendo desta forma o papel de um padre abade. Este mesmo mestre devia evitar tanto a indulgência quanto a severidade imoderada. E para um mestre tomar decisões importantes, era mister reunir toda a congregação e todo o conselho do capítulo. Não obstante, a decisão do mestre teria de ser respeitada. Cabia-lhe também decidir o ofício dos freires, bem como dar licença para irem à cidade ou à vila. Destaquemos que não se tratava, em hipótese alguma, de medidas arbitrárias. Pelo contrário, havia uma hierarquia e era preciso respeitá-la. De acordo com a norma primitiva, isto é, a norma latina, cada freire tinha direito a um escudeiro, ficando-lhe vedado agredi-lo, não importasse o motivo. Aqui um adendo: quando eu me refiro ao freire, isto quer dizer cavaleiro templário. Podemos nomeá-lo de diferentes maneiras: freire, frade, confrade, cavaleiro templário. E destaquemos que cavaleiros e beleguins seculares reuniam-se também aos freires, servindo-os a prazo. No entanto, tão somente os cavaleiros do templo podiam usar o manto branco. Isto para diferenciá-los dos cavaleiros seculares, evitando assim que estes se aproveitassem do nome e da reputação da ordem. Os templários terão também, ao longo de sua história, confrades associados, principalmente franciscanos e dominicanos. A estes ficando também negado o uso do manto branco e de viver nas casas dos freires. Entretanto, a eles eram concedidos os mesmos benefícios espirituais dos templários, embora vivendo no mundo secular. E por conta do voto, aos freires era proibido abrigar freiras, justamente pelo fato de elas serem mulheres. Falemos agora sobre o conjunto de regulamentos dos templários. Eram eles: normas, hábitos ou costumes, estatutos, privilégios. Por exemplo, as normas tratavam sobre o espírito da ordem. Os costumes traziam informações sobre o hábito estabelecido pelos templários, de pouco a pouco, paulatinamente. Antes de adentrarmos a este conjunto de regulamentos, destaquemos a moradia que os templários possuíam na Terra Santa. Eles moravam na cúpula da rocha, o Templum Domini, Templo do Senhor, ou simplesmente Templo de Salomão. Tratava-se, no caso, da principal moradia dos templários. Habitavam-na o mestre do templo e 2 de seus principais comendadores. Após mais de meio século de sua fundação, a ordem terá províncias em diversos territórios, como por exemplo Jerusalém, Antioquia, França, Inglaterra, Hungria, Portugal. Estas províncias eram administradas por comendadores, mestres ou preceptores. Havia uma expansão até destes domínios templários, fazendo-se desta forma subdivisões. E os costumes eram bem claros. Qualquer decisão importante teria de ser assistida pelo capítulo
e de ter a sua aprovação. Agora, uma indagação. Do que dispõe um mestre? Ou melhor, do que o mestre dispunha quando a ordem existia? Bom, ao mestre era-lhe entregues 4 cavalos, 2 freires cavaleiros, um padre capelão, um clérigo, um beleguim, um lacaio a cavalo, um ferreiro, um escrevente árabe, isto é, um tradutor, um turcópolo, ou seja, soldado auxiliar, um cozinheiro, 2 moços a pé e um cavalo turcomano, este para viagens. Durante as expedições, eram-lhes entregues também 2 animais de carga, uma tenda redonda e um estandarte bicolor dos templários, prata sobre o negro. E no que diz respeito à hierarquia templária, abaixo do mestre do templo encontrava-se o senescal. Este era nomeado pelo próprio mestre, com aprovação, evidentemente, do capítulo. Ao senescal cabia-lhe substituir um mestre na ausência deste. O senescal possuía ainda o mesmo séquito do mestre, tendo, porém, um diácono em vez de um capelão. Abaixo do senescal encontrava-se o marechal. Este tinha, sobretudo, atribuições militares. Abaixo do marechal, o comendador, que possuía funções diversas, como, por exemplo, reunir capítulos na ausência dos superiores. Seu poder, porém, era limitado. Em suma, ele possuía funções administrativas. Abaixo do comendador, a ordem contava com o roupeiro. Este era responsável por cuidar das roupas dos freires, cuidar de suas camas e de seus cabelos. O costume estabelecia que os templários iniciassem o dia com as matinas, isto é, orações pela manhã, antes das tarefas, das batalhas e assim sucessivamente. A norma dizia que, pela dificuldade dos conflitos no Oriente, se não pudessem ouvir a matina, os freires deviam rezar 13 Padre Nossos, orar a cada hora, entre outras obrigações religiosas. A norma dizia ainda que a ascese não deveria ser excessiva nas orações. À mesa, a norma pregava moderação na comida e na bebida. Rezava-se sempre antes e após as refeições. O resto dos pratos deviam ser doados aos pobres. À noite, silêncio total. Aos freires era vedado pedir emprestado cavalo e armadura para um confrade. A inveja era duramente combatida. Quanto à caça, era-lhes proibida, excetuando o leão. Seus vestuários ou suas vestimentas deviam ser iguais, tanto túnicas quanto mantas. A norma dispunha-lhes o direito a roupas, dormitórios, equipamentos de expedição de forma igualitária e austera. A disciplina da ordem era estrita e absolutamente militar. Em conjunto, os freires deviam ouvir a missa, em conjunto, deviam ajoelhar-se, em conjunto, deviam levantar-se. Com exceção, claro, dos velhos e doentes. E para finalizarmos o vídeo de hoje, cabe-nos destacar que, por serem cavaleiros andantes, devido a seus ofícios, aos templários era recomendado, sempre que possível, obedecer à norma, venerar os freires mais velhos e enfraquecidos e assistir os freires doentes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.